Seja muito bem-vindo ao Especial Egito! Um povo que chegou ao Egito como providência divina para prever o caos, a fome e trazer do céu a sua solução, é recebido com honras nas terras do Faraó. Mas com o passar do tempo, a história foi se perdendo e do grande milagre já não se tinha memória. E quando um novo faraó ao trono chegou, todo aquele povo escravo se tornou, e a cada chicotada um clamor se levantava, e do céu Deus ouviu cada lágrima derramada no rosto de seus filhos, a quem tanto amava. Um bebê no cesto, tão frágil parecia, mas ele era aquele que a Israel libertaria. Foi morar no palácio de Faraó, mas do mau egípcio não teve dó, e de repente, errando, se viu só. Do palácio ele saiu, para o deserto ele fugiu, mas o Senhor não desistiu. Num arbusto que brilhava, com Moisés Deus falava, e uma missão então lhe dava. Liberte meu povo, eu serei o sinal. O Eu Sou estará com você até o final. Esse é José. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó. Pois é, gente, eu também acho esse negócio de filho preferido muito injusto, mas ninguém é perfeito, né? E esse defeito de Jacó causou uma grande confusão. Vejam só. Jacó mandou fazer para José uma roupa nova, toda colorida, a coisa mais linda. E é claro que seus irmãos ficaram com muito ciúmes daquela roupa chique que ele ganhou. E a cada dia, os irmãos de José tinham mais raiva dele, porque percebiam que ele era o favorito de Jacó. Um dia, José teve um sonho e foi contar a seus irmãos. Ele disse: "Eu sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe de trigo ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele." Ah, mas seus irmãos ficaram muito irritados com aquele sonho. Eles disseram: "Quer dizer então que você vai nos governar agora?" Ah, mas tá se achando muito esse José. Depois, José teve outro sonho. E da mesma forma foi contar a seus irmãos, dizendo: "Tive outro sonho. Foi assim: o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim." Dessa vez, seu pai ouviu o que ele falava e chamou sua atenção, dizendo: "Ora, veja, mas será que eu, sua mãe e seus irmãos teremos que nos curvar diante de você?" Seus irmãos ficaram com muito ciúme dele e seu pai ficou pensativo. Uns dias depois, os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos nos campos e seu pai pediu que ele fosse até lá para ver se estavam bem e trazer notícias deles. E José foi. Seus irmãos o viram de longe e já começaram a tramar. Ah, lá vem aquele sonhador metido. Vamos jogar ele no poço. Rúben, seu irmão mais velho, tentou protegê-lo, dizendo para não machucar ele. Mas o que fizeram foi terrível. Quando José chegou até eles, seus irmãos tiraram sua roupa nova colorida e jogaram ele num poço que estava sem água. Deixaram ele lá e foram comer. De repente, veio uma caravana que estava indo para o Egito para levar especiarias para vender. Foi quando eles tiveram uma ideia. Aproveitaram que Rúben, o irmão mais velho, não estava por perto, ofereceram José como escravo aos estrangeiros da caravana. E aqueles homens compraram José por 20 moedas de prata e o levaram para vendê-lo no Egito. Mas que coisa terrível! Olha, eu já vi irmãos que brigam como cão e gato.
Mas vender o próprio irmão como escravo? Eles passaram dos limites. Mas quando Rúben voltou e não achou José no poço, ficou desesperado. Ele disse: "Vocês perderam a cabeça? Como vamos chegar em casa sem o nosso irmão? Nosso pai vai ficar inconsolável." Mas os irmãos tiveram uma ideia. Eles mataram o bode, passaram o sangue dele na roupa de José, que tinha ficado com eles, e foram para casa, dispostos a inventar uma história de que a encontraram assim no caminho. Quando Jacó viu a roupa ensanguentada de José, ficou em prantos, dizendo: "Um animal devorou o meu filho!" E chorou por muitos dias. Quando os estrangeiros chegaram no Egito, colocaram José à venda na feira da cidade. E Potifar, o capitão da guarda de Faraó, o comprou. Que situação terrível José estava vivendo! De filho preferido de seu pai, José foi transformado em um escravo num país estrangeiro, tendo que trabalhar duro e sem receber salário. Mas não pensem que Deus o abandonou. Não. Deus estava com José e abençoava tudo que ele fazia. E Potifar, seu senhor, percebeu que José prosperava em tudo que fazia, porque Deus estava com ele. E por isso promoveu José, colocando ele como administrador de tudo que ele tinha. E assim, Deus fez prosperar também tudo na casa de Potifar. Seus rebanhos ficaram mais viçosos, suas plantações produzindo muito, tudo estava indo muito bem. E Potifar estava muito feliz com a administração de José em sua casa. José era um rapaz bonito e inteligente, e isso fez com que a esposa de seu senhor Potifar ficasse interessada nele. Olha só, ela era uma mulher casada. Isso não é nada bom. Mas José não queria saber dela. Primeiro, porque ela era uma mulher comprometida, esposa de seu senhor. E também porque ele tinha uma grande responsabilidade em cuidar de tudo que Potifar possuía. Ele nem cogitou trair seu senhor. Ele era um homem fiel a Deus e sabia o que era certo e o que era errado diante dele. Mas a mulher insistia. Ela insistiu tanto que um dia ela segurou na roupa dele com força. E sabem o que ele fez? Ele saiu correndo. Fugiu daquela mulher, deixando a roupa que ela segurou para trás. E ela ficou tão brava com aquela situação que começou a gritar, dizendo que José tinha atacado ela. Vejam só, que mulher astuta! Ela ficou com a roupa de José. E quando Potifar chegou em casa, ela disse para ele que José a tinha atacado e que quando ela gritou, ele largou a roupa para trás e fugiu. Mas que mentira deslavada! Mas é claro que Potifar acreditou em sua esposa e por isso mandou José para a prisão. Nesse momento, José poderia estar pensando assim: poxa, fiz tudo certo e pela segunda vez fui injustiçado, mesmo tendo sido fiel em tudo. Mas não foi assim que José reagiu. Sabem o que ele fez? Ele foi o melhor prisioneiro daquele lugar. O carcereiro gostava muito dele porque era bondoso e organizado. E por isso, o carcereiro colocou José como líder da prisão. E tudo que José fazia lá dava certo. Um certo dia, chegaram na prisão 2 novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei. E como de costume, José cuidava deles, como cuidava dos outros. Até que um dia eles tiveram sonhos. Na mesma noite, cada um teve um sonho diferente. E os 2 estavam preocupados com o que tinham sonhado. Quando José percebeu que eles estavam abatidos, foi conversar com eles. Então, o copeiro contou seu sonho a José. Ele disse que sonhou com uma videira. Essa videira tinha 3 galhos que produziam lindos cachos de uva que ele espremia numa taça e dava a Faraó. E José, dirigido por Deus, interpretou seu sonho dizendo: os 3 galhos são 3 dias. Em 3 dias, você vai voltar a seu cargo de copeiro e vai poder servir ao Faraó novamente. Quando isso acontecer, lembre-se de mim e fale para o Faraó me tirar daqui. Eu fui colocado aqui injustamente.
Quando o padeiro viu que José deu uma boa interpretação para o sonho do copeiro, contou a ele também o seu sonho. Ele disse que tinha 3 cestas de pão sobre sua cabeça, e na cesta de cima tinha muitos pães e doces que Faraó gosta. Mas as aves vinham e comiam tudo que havia nela. E José, dirigido por Deus, deu a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai matar você e as aves comerão a sua carne. Ui, que interpretação terrível! Acho que o padeiro não deve ter gostado nada do que José falou sobre seu sonho. Vamos ver o que aconteceu. 3 dias depois, era aniversário do Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os que trabalhavam com ele. E quando já estavam todos na festa, Faraó reapresentou o copeiro e o padeiro. O copeiro ele colocou de volta seu cargo, mas o padeiro ele mandou enforcar. Aconteceu exatamente como José havia falado quando interpretou os sonhos deles. Mas pergunta se o copeiro se lembrou de falar com Faraó sobre José. Nada, ele se esqueceu. 2 anos depois, Faraó teve um sonho muito intrigante. Ele estava às margens do rio Nilo e saíram do rio 7 vacas gordas e bonitas e elas começavam a pastar ali mesmo. Depois, saíam do rio mais 7 vacas, mas essas eram magras e feias, e elas foram para perto das outras. Então, as vacas magras e feias comeram as vacas gordas e bonitas. E Faraó acordou. Depois, Faraó voltou a dormir e veio a ele outro sonho estranho. 7 espigas de milho grandes e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mas essas eram mirradas e secas pelo vento leste. Então, as espigas mirradas e secas engoliram as 7 espigas grandes e boas e Faraó acordou. De manhã, Faraó estava muito perturbado por causa dos sonhos e, por isso, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito para vir e interpretar os sonhos que teve. Mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Nesse momento, o copeiro se lembrou de José e foi correndo falar com Faraó e disse: Faraó, quando eu fui preso, conheci um prisioneiro hebreu, que era servo do capitão da guarda. Eu e o padeiro tivemos sonhos perturbadores quando estávamos lá, e ele interpretou nossos sonhos, e aconteceu exatamente como ele disse. Eu voltei ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Quando Faraó ouviu isso, mandou imediatamente chamar José para vir falar com ele. José tomou banho, fez a barba, trocou de roupa e foi falar com Faraó, que disse a ele: Olha, José, eu tive 2 sonhos perturbadores e ninguém no Egito conseguiu interpretar esses sonhos. Me disseram que você é bom nisso. Será que você conseguiria interpretar os meus sonhos? Será que José será capaz de interpretar os sonhos de Faraó? O que será que eles significam? No próximo vídeo, veremos o desfecho dessa história. Então aproveita e se inscreva no canal. Assim, você não perde a parte 2. Até a próxima! Tchau! Na parte 1 dessa história, vimos que Faraó estava angustiado com os sonhos que teve. Mesmo chamando todos os sábios e magos do Egito, ninguém conseguiu interpretá-los. Foi então que Faraó foi informado pelo copeiro sobre José e mandou chamá-lo, contando a ele os sonhos que teve. Vamos ver o que ele respondeu. E José respondeu: Isso não depende de mim. É Deus quem te dará uma resposta. E Faraó contou seus sonhos a José, e ele disse o seguinte: Faraó teve um só sonho.
Deus está te revelando neles o que irá fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas grandes são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também são 7 anos, mas de fome. Seus sonhos mostram que Deus dará 7 anos de fartura ao Egito e depois destes, 7 anos de fome, em que a terra não conseguirá dar frutos. E toda a terra será atingida por essa falta de alimentos. Deus te deu 2 sonhos, porque Ele está mesmo decidido a fazer tudo isso e será logo. Então, é melhor o faraó encontrar rápido um homem sábio e organizado para administrar os recursos do seu país. Será preciso guardar 1/5 de tudo que produzem nos anos de fartura, para que se preparem para os anos em que não terão colheita. Esse estoque de alimentos servirá para alimentar a população durante os anos de escassez. Faraó e todos os seus conselheiros ouviram o que José disse e acharam o plano que ele criou muito bom. E Faraó decidiu o que faria, dizendo a todos: será que no Egito existe algum homem mais sábio do que José? Dá para perceber que Deus está mesmo com ele. Olha, José, Deus revelou a você tudo o que fará. Então, não tem pessoa melhor do que você para administrar o nosso país. A partir de agora, todo o Egito está sob seu comando. Acima de você estarei somente eu, o faraó. Nesse momento, Faraó tirou do dedo um anel e o colocou no dedo de José, dando a ele a sua autoridade sobre todo o Egito. E vestiu José com roupas de linho fino e colocou um colar em seu pescoço. Que reviravolta surpreendente! Poucos minutos antes disso, José era um prisioneiro sujo e barbudo, preso injustamente e esquecido por seus amigos na prisão por 2 anos. José tinha todos os motivos para ficar triste, desanimado e reclamando das adversidades da vida. Mas ao invés disso, ele se manteve fiel e deu o seu melhor onde estava, mesmo sendo esse lugar a prisão do Egito. Que lição de vida José nos deu hoje, não é verdade? Mas ainda não acabou. E assim, José foi inspecionar a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra do Egito produziu muito, e José armazenava tudo que sobrava em estoques em cada cidade, juntando tanta comida que parou de anotar. Tinha realmente uma reserva enorme. Nesse meio tempo, José se casou e teve 2 filhos. Ao primeiro deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer meu sofrimento e a casa de meu pai. E ao segundo deu o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. E, por fim, terminaram os 7 anos de fartura no Egito e começaram os anos de fome. A terra secou e não produzia mais nada. Houve fome em toda a terra, mas no Egito o povo tinha alimento. Então as pessoas vinham de toda parte para comprar comida no Egito, e José administrava com sabedoria todo o estoque que armazenou nos 7 anos de fartura. Quando Jacó soube que havia comida para comprar no Egito, mandou seus filhos irem lá para comprar, pois já estavam passando necessidade. Jacó mandou ao Egito 10 de seus filhos e deixou o caçula, Benjamim, em casa com ele, porque tinha medo que alguma coisa acontecesse a ele. Quando chegaram ao Egito, os filhos de Jacó se juntaram aos estrangeiros que estavam vindo para comprar comida, e toda a comida era vendida diretamente por José. Quando chegaram diante dele, seus irmãos curvaram-se, colocando seu rosto em terra. Eles não reconheceram José, ele estava muito diferente. Mas José reconheceu seus irmãos. No entanto, fingiu que não reconhecia e falou grosseiramente com eles, dizendo: "De onde vocês vêm?" E eles responderam: "Da terra de Canaã. Viemos comprar comida." E José os acusou de serem espiões. Mas eles negaram, dizendo: "Não, meu senhor, viemos apenas comprar comida. Somos todos irmãos e somos homens honestos." Mas José insistia em dizer que eram espiões. Assim, eles começaram a dar mais informações. "Somos um total de 12 irmãos.
10 de nós viemos aqui. O caçula ficou em casa com nosso pai e o outro já morreu. E José respondeu: Ah, é? Então tragam aqui seu irmão caçula. Se não trouxerem, não os deixarei ir. Escolham um de vocês para ir buscar seu irmão mais novo e os outros vão ficar aqui presos esperando ele chegar. Se ele não voltar, significa que vocês são mesmo espiões. E eles ficaram presos por 3 dias. No 3º dia, José voltou a eles e disse: Eu temo a Deus. Por isso, vou ser bondoso com vocês. Escolham apenas um dentre os irmãos para ficar preso aqui. E os outros voltam para a casa de seu pai, levando comida para sua família. E em seguida, tragam até aqui o irmão caçula, para comprovar que não são espiões. Assim, poderei soltar o prisioneiro que ficou aqui. E os irmãos se reuniram e ficaram temerosos, porque acharam que estavam sendo punidos pelo mal que tinham feito a José quando venderam ele como escravo aos estrangeiros. Nesse momento, Rúben interferiu e disse: Eu falei que não era para maltratar o menino, mas vocês não me deram ouvidos. Agora estamos sofrendo as consequências da maldade que fizemos a ele. E olha que interessante. José, agora fluente em língua egípcia, falava com seus irmãos por meio de um tradutor, porque fingia não reconhecer eles e por isso fingia que não sabia falar a língua hebraica. Mas ele estava entendendo tudo o que estavam falando. Por isso, depois de ouvir aquela conversa, ele se retirou e começou a chorar copiosamente. Depois de se recompor, José voltou a seus irmãos, escolheu Simeão para prender e deu ordem para os outros 9 voltarem em casa, como ele propôs. Depois, José mandou encher suas bagagens com bastante comida e, sem que eles vissem, devolveu o dinheiro que eles usaram para comprar aquele alimento. No meio do caminho, quando pararam para descansar, os irmãos de José perceberam que o dinheiro que eles usaram para comprar a comida tinha sido colocado de volta em sua bagagem. Então, eles tiveram muito medo. Eles disseram: O que é isso que Deus está fazendo conosco? Quando chegaram em casa, contaram tudo o que tinha acontecido a seu pai, que respondeu: Nada disso. Vocês não vão levar o último filho da minha velhice. Eu já perdi um e o outro está preso. Agora já chega. Se eu perder mais esse, morrerei de tristeza. Mas Rubens, o filho mais velho, garantiu ao pai que ele mesmo protegeria o menino e que era necessário que ele fosse, senão aquele governador pensaria que eles eram espiões e mataria todos. Mas Jacó não concordou. Até que um dia a comida começou a acabar de novo e Jacó pediu que eles fossem novamente ao Egito para comprar mais. Mas eles disseram: Se não levarmos Benjamim, não poderemos entrar no Egito, porque seremos mortos. E Jacó, ainda relutante, disse que não queria perdê-lo. Mas Judá se comprometeu: Pai, eu vou cuidar dele, confia em mim. Essa é a única forma de não morrermos de fome aqui. E Jacó respondeu: Pelo visto, não tem outro jeito. Façam o seguinte, então. Coloque na bagagem os melhores produtos da nossa terra e leve de presente para esse administrador. Levem também o dobro do dinheiro e devolvam o que foi colocado na bagagem de vocês, porque pode ter sido um engano. Peguem Benjamim e podem ir. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. E assim eles foram. Quando José viu Benjamim chegando com eles, pediu a seus empregados para prepararem um almoço delicioso e que trouxessem aqueles homens para comer com ele em sua casa. Quando viram que foram levados à casa do governador, ficaram com muito medo de estarem sendo punidos por causa do dinheiro que estava na bagagem. Então começaram a se explicar, dizendo que no caminho de volta encontraram aquele dinheiro em sua bagagem e que queriam devolver. Mas o empregado do governador disse a eles: Não tenham medo, o dinheiro na bagagem de vocês foi providenciado pelo seu Deus, o Deus de seu pai, porque o seu dinheiro eu mesmo recebi. Quando souberam que iriam almoçar com o governador, prepararam os presentes que trouxeram e quando José chegou, entregaram os presentes e curvaram-se com o rosto no chão.
E José perguntou sobre seu pai e perguntou se aquele menino que estava com eles era o irmão caçula de quem haviam falado. E eles responderam que sim. Nesse momento, José não podia mais se conter e retirou-se para chorar. Trancado em seu quarto, José, profundamente emocionado, chorava de alegria por poder ver seu irmão caçula de novo. Depois de se recompor, José voltou à sala e pediu que servissem o almoço. E quando serviram a comida, colocaram uma porção 5 vezes maior para Benjamim, o caçula. Estavam todos perplexos com tudo o que estava acontecendo. Depois do almoço, José chamou um de seus empregados e disse a ele: encha a bagagem desses homens o máximo que puderem com comida. Devolvam o dinheiro que eles trouxeram e na bagagem do caçula coloque minha taça de prata. E assim foi feito. Na manhã seguinte, bem cedo, os homens partiram e antes que tomassem boa distância da cidade, José pediu ao seu empregado o seguinte: vá atrás daqueles homens e questione eles sobre terem retribuído o bem com o mal, roubando a taça de prata do seu senhor. E seu empregado obedeceu, e quando ouviram seus questionamentos, os filhos de Jacó responderam: de jeito nenhum fizemos tal maldade. Pode olhar nossas bagagens. E se encontrar alguma coisa, seremos seus escravos. Ao que ele replicou: vamos fazer assim. Levarei como escravo somente aquele que for o dono da bolsa onde encontramos a taça de prata. E aqueles homens, certos de que não haviam roubado nada, abriram suas bagagens para serem revistadas. Mas, para sua surpresa, encontraram a taça do governador na bagagem de Benjamim. Eles ficaram desesperados. Logo na bagagem de Benjamim? Por que tudo isso estava acontecendo? E os filhos de Jacó estavam aterrorizados. Diante disso, fecharam suas bagagens novamente e voltaram à casa de José, que lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Tratei vocês tão bem aqui na minha casa, servi um banquete e vocês resolvem me roubar? Vocês não sabem que eu sou um homem poderoso e que posso adivinhar as coisas? Ao que seus irmãos curvaram-se com o rosto no chão e disseram: o que podemos dizer? Como poderemos provar nossa inocência? Deus te mostrou o nosso erro e agora seremos seus escravos. E José replicou: de jeito nenhum, eu não sou tão mau assim. Vai ser o meu escravo apenas o dono da bagagem onde foi encontrada a minha taça. Os outros podem voltar para casa, estão livres. Pior ainda, eles pensaram: como voltariam para casa sem o filho caçula de seu pai? E Judá se pronunciou. Ele disse: olha, governador, nosso pai não queria deixar o nosso irmão caçula vir conosco, mas expliquei a ele que se ele não viesse, não poderíamos voltar aqui para comprar comida, e assim morreríamos todos de fome. Então eu disse a ele que ficaria eu mesmo responsável por ele e que poderia confiar em mim. O fato é que se eu chegar em casa sem esse menino, meu pai morrerá de tristeza. Eu imploro, deixe-me ficar como escravo no lugar dele. A essa altura, José já não podia mais conter suas emoções e mandou que todos os seus empregados saíssem da sala e revelou-se a seus irmãos. Em prantos ele disse: sou eu, José, seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo aos estrangeiros. Seus irmãos ficaram tão perplexos que não conseguiam falar. E ele completou: mas não se preocupem, não se sintam culpados por terem me vendido para cá, porque foi para salvar muitas vidas que Deus me enviou para este lugar. Já tivemos 2 anos de fome e ainda teremos mais 5. Se eu não estivesse aqui, nosso pai não teria descendência, porque todos nós morreríamos de fome. Deus me enviou para nos dar esse grande livramento. Agora vão depressa, voltem a nosso pai, digam a ele tudo o que aconteceu e traga ele e todos os outros para cá. Suas esposas e filhos, tragam também tudo o que têm e os rebanhos. Vou preparar uma terra aqui no Egito para vocês morarem. E todos se abraçaram chorando e emocionados com tudo que Deus fez. Quando o faraó ficou sabendo sobre os irmãos de José, ainda completou:
dizendo para levarem as carruagens reais para buscarem seus familiares e prometeu que tudo de melhor que há no Egito seria para eles. E quando Jacó ficou sabendo de tudo, ficou muito feliz. E quando estavam a caminho do Egito, Deus falou com ele: Jacó, eu irei com você para o Egito. Lá você estabelecerá a sua família e sua descendência. Não se preocupe, eu mesmo estou levando você para lá e eu mesmo os trarei de volta. Que história, hein? Deus realmente nos surpreende com sua provisão e sua forma extraordinária de transformar a realidade mais dura e desfavorável em prosperidade e bênçãos imensuráveis. Deus é bom em todo o tempo. Louvado seja o seu nome. Amém. Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel, chamado também de povo hebreu, habitava no Egito. Eles eram escravos de Faraó, que era um tipo de rei. Mas o povo hebreu era um povo muito numeroso. Eles tinham muitos filhos e isso estava incomodando Faraó. Ele tinha medo que o povo hebreu se tornasse tão numeroso ao ponto de dominar todo o Egito. Por isso, Faraó emitiu uma ordem: todos os meninos que nascerem serão jogados no rio Nilo. As meninas podem viver, mas os meninos devem morrer. Quanta crueldade! O coração de Faraó estava mesmo muito longe de Deus. Mas não pensem que Deus não estava vendo. Deus vê tudo. Olha só o que aconteceu. Um casal hebreu teve um lindo bebezinho. Sua mãe o amava muito e por isso o escondeu para que não fosse jogado no rio pelos empregados de Faraó. Mas o bebê foi crescendo e começou a ficar difícil escondê-lo. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela preparou um cesto de junco e vedou ele com betume e piche. Eita! Mas quantas palavras difíceis! Vamos lá! Junco é uma planta fibrosa, muito usada para fazer esteiras, cestos e até cadeiras. Betume e piche eram materiais pegajosos, que no caso do cesto feito para o bebê, iria impedir que ele se enchesse de água quando colocado no rio. Sim, isso mesmo, aquela mãe colocou o bebê no cesto e o cesto no rio. A irmã do menino ficou à margem do rio, observando o cesto para ver o que aconteceria. Foi quando a filha de Faraó desceu ao rio para tomar banho. Quando ela entrou na água, viu o cesto e pediu a uma de suas empregadas para pegá-lo. Quando ela abriu o cesto, ela viu um lindo bebê chorando. Ela disse: "Esse bebê é dos hebreus. Pobrezinho, está abandonado." Nesse momento, a irmã do bebê se aproximou da filha de Faraó e disse: "A senhora quer que eu vá buscar uma mulher hebreia para alimentar o bebê?" E ela respondeu que sim. Rapidamente, a menina foi chamar sua mãe. E quando ela chegou, a filha de Faraó disse a ela: "Leve esse menino, amamente ele para mim, e eu te pagarei por isso." Olha que reviravolta surpreendente! Percebeu o cuidado de Deus com aquele bebê?
Certamente Deus tinha um propósito muito grande para aquele menino. Bem, depois de cuidar de seu amado filho até que ele desmamasse, aquela mulher levou o menino já crescido de volta à filha de Faraó e ela o adotou como filho. E sabe qual nome ela deu a ele? Moisés, que significa nascido das águas. Que demais! Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Nem mesmo Faraó, o homem mais poderoso do Egito, pôde impedir que Moisés viesse ao mundo. Ele tinha uma missão, e cada um de nós tem uma missão neste mundo: levar o amor de Deus para as pessoas. Você não nasceu por acaso e nem por acidente. Deus sonhou com você antes de você ser formado na barriga da mamãe. Sim, e Ele tem cuidado de você dia após dia em cada detalhe. Você tem um propósito. Moisés foi um bebê lindo, mas na época em que ele nasceu, Faraó queria eliminar todos os bebês meninos que nasciam no povo hebreu. Você se lembra dessa história que contamos aqui no Grande Livro? Se ainda não assistiu, assim que esse vídeo acabar, pode pegar o link dela aqui na descrição. Mas aconteceu que Deus guardou o pequeno Moisés naquela situação tão difícil e perigosa. E ele foi encontrado pela filha de Faraó, que cuidou dele e o criou no Egito, como se fosse de sua própria família. Quando cresceu, Moisés, apesar de viver como egípcio, sabia que o povo que era escravo ali era seu próprio povo, os hebreus. E um dia, andando pelas terras do Egito, reparou no trabalho escravo que eles realizavam. Moisés ficou muito triste ao ver o seu povo sendo maltratado pelos egípcios. E justamente naquele momento, ele viu um egípcio bater forte em um hebreu. Ah, que cena terrível! E Moisés, já sentindo aquela tristeza e angústia pela situação do seu povo, foi tomado por uma raiva tremenda e acabou cedendo ao ímpeto de sua fúria e fez uma coisa terrível. Matou aquele egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Oh, não! Que atitude impensada! Moisés não conseguiu conter suas emoções e acabou fazendo algo muito errado. E agora? Vamos ver o que aconteceu. No dia seguinte, Moisés voltou a andar por ali e novamente viu uma cena que não o agradou. Ele viu 2 hebreus brigando. Ele perguntou a um deles: "Por que você está machucando seu companheiro?" E ele respondeu: "Quem elegeu você como nosso líder? Por acaso você vai me matar como matou aquele egípcio?" Naquele momento, Moisés sentiu muito medo e pensou: "Com certeza já descobriram o que eu fiz." Pouco tempo depois, Faraó ficou sabendo o que havia acontecido e, com medo, Moisés fugiu do Egito e foi morar no deserto, na terra de Midian. Ali, Moisés se casou e constituiu família. Sua esposa se chamava Zípora e seu filho Gerson. Ele pastoreava os rebanhos do seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. Durante esse tempo, Faraó morreu e o povo hebreu, que era escravo no Egito, sofria cada vez mais. Eles clamavam a Deus por socorro e Deus ouviu o clamor de seu povo. Vejam só o que aconteceu.
Certo dia, Moisés levou seu rebanho para o outro lado do deserto e chegou até Horebe, o monte de Deus. Durante a noite, algo surpreendente aconteceu. Moisés viu um arbusto pegando fogo, mas apesar de estar em chamas, o arbusto não se consumia. Ele ficou impressionado com o que estava vendo e resolveu chegar mais perto para ver melhor aquele fenômeno interessante. Conforme ele se aproximava, começou a escutar uma voz que saía do arbusto e dizia: Moisés, Moisés! Imediatamente ele respondeu: Eis-me aqui. E a voz disse: Não chegue perto. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai. Sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nesse momento, Moisés teve medo de olhar para Deus, mas Deus continuou falando com ele. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eles estão sofrendo muito lá no Egito. Por isso, eu vim até aqui, para tirar eles de lá e levar para uma terra boa e fértil, uma terra que tem leite e mel com fartura. Então, eu vim aqui para te enviar, Moisés, para que você vá falar com Faraó, para ele deixar o meu povo ir. Mas Moisés respondeu a Deus: Quem sou eu para ir falar com Faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus disse a ele: Eu estarei com você, não se preocupe. E quando saírem de lá, virão aqui, nesse monte, para me prestar culto. Mas Moisés ainda estava inseguro. Ele perguntou a Deus: E se quando eu chegar diante dos israelitas, eles perguntarem o seu nome, o que direi a eles? E Deus respondeu: Eu sou o que sou. É isso que você dirá a eles. O Eu Sou me enviou a vocês. Diga também a eles: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Serei sempre lembrado por esse nome. Vá até as autoridades de Israel e diga que eu ouvi o clamor deles e que eu vi que eles têm sofrido no Egito. Por isso, vim socorrer eles e tirar eles de lá e levar eles para uma terra boa e fértil, onde tem muito leite e mel. Depois, você vai até o Faraó e vai pedir para ele liberar o meu povo para me adorar no deserto. Eu sei que ele não vai atender ao seu pedido e vai se recusar a libertar o meu povo. Por isso, vou ferir os egípcios com pragas e depois disso ele vai deixar o meu povo ir. E ainda farei com que os egípcios sejam bondosos com o meu povo, para que eles não saiam do Egito de mãos vazias. Mas Moisés ainda duvidava daquilo tudo. Ele disse a Deus: Mas e se os israelitas não quiserem acreditar em mim? Então Deus perguntou a ele: O que é isso em sua mão? E ele respondeu: Uma vara. E ele disse: Jogue a vara no chão. E quando Moisés jogou a vara no chão, algo totalmente inesperado aconteceu. A vara se transformou em uma serpente. E Moisés ficou com muito medo e fugiu dela. Mas o Senhor falou para ele: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. E quando Moisés pegou a serpente pela cauda, ela se transformou em uma vara novamente em sua mão. E Deus disse: Isso é para que eles acreditem que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó apareceu a você. Agora coloque a mão em seu peito.
E ele obedeceu. E quando tirou a mão, ela estava leprosa. E Deus disse a ele: agora coloque a mão no peito novamente. E ele obedeceu. E quando retirou a mão, ela estava totalmente limpa e saudável. E Deus disse a ele: se não acreditarem em você no primeiro sinal, acreditarão no segundo. E se não acreditarem nem no segundo, pegue um pouco de água do rio Nilo e despeje no chão, e ela se tornará em sangue. Mas Moisés ainda estava temeroso de cumprir o chamado de Deus. Então disse a ele: mas Deus, eu não sei falar direito. Tenho dificuldade para falar desde a infância. E Deus disse a ele: quem deu a boca ao homem? Não sou eu o Senhor de todas as coisas? Agora vá, porque eu estarei com você e vou te ensinar o que dizer. Mas Moisés, ainda em dúvida, disse ao Senhor: ah, Senhor, melhor o Senhor chamar outra pessoa. Ah, não, gente, para tudo, para a história só um pouquinho. Sério, crianças, quem aí já está irritado com essa insegurança de Moisés? Não é possível! Deus estava falando com ele! Como ele podia duvidar? Mas eu digo a vocês, nós fazemos isso o tempo todo também, sabiam? Quando Deus fala conosco para dar atenção a um amigo que está triste no pátio da escola e nós ficamos com vergonha. Às vezes Deus fala conosco para orar por uma pessoa quando ela está doente e nós sentimos medo, insegurança, nos sentimos incapazes, igualzinho a Moisés. Vamos ver o que aconteceu. E apesar de, assim como eu e você aqui lendo essa história, ficamos irritados, assim Deus também ficou. Mas vocês sabem, né? Deus é misericordioso e manso. Então, ele falou com Moisés assim: você tem o seu irmão Arão. Ele virá até você. E ele fala muito bem. Você falará com ele o que deve dizer, e ele será seu porta-voz. E olha, não esqueça de levar sua vara, porque você fará sinais miraculosos com ela. Convencido de que deveria obedecer ao chamado de Deus, Moisés foi falar com seu sogro Jetro e disse: preciso voltar ao Egito para ver se meu povo ainda está vivo lá. E Jetro o abençoou e disse: vá em paz. Então Moisés pegou sua esposa e seus filhos e, montados em um jumentinho, partiram de volta para o Egito para cumprir o seu chamado. Enquanto isso, Arão recebia uma mensagem do Senhor que disse a ele para ir procurar Moisés. No meio do caminho, no deserto, Arão veio ao encontro de Moisés, que contou a ele sobre tudo que o Senhor havia falado com ele e todas as maravilhas que Deus ordenou que ele realizasse. Então, Arão seguiu para o Egito junto com Moisés. Chegando ao Egito, Moisés e Arão reuniram todos os líderes dos israelitas e foram falar com eles, dizendo a eles tudo o que Deus havia falado com eles e que estavam vindo para libertá-los da escravidão do Egito. Eles realizaram os sinais que Deus os deu diante do povo e eles creram em Moisés. Quando os israelitas souberam que Deus veio socorrê-los, ficaram muito felizes e adoraram a Deus. Moisés e Arão, com o apoio de todo o povo israelita, partiram para falar com o Faraó. Uau! Nessa hora, Moisés deveria estar tremendo de medo. Imagina voltar ao lugar de onde havia fugido tantos anos antes. E Faraó era o rei do Egito, a maior autoridade que havia naquele país. E eles chegaram diante de Faraó e disseram:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Será que Faraó vai atender ao pedido de Moisés? Será que ele vai crer que foi o próprio Deus quem o enviou? Será que ele vai aceitar libertar o povo do cativeiro? Essa história continua no próximo vídeo do canal O Grande Livro. Não perca a história ou o êxodo. Nos vemos lá! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Anteriormente em O Grande Livro, Moisés e Arão seguiram para o Egito para cumprir o chamado de Deus que veio socorrer seu povo, que gemia em clamor diante dele por causa da escravidão que sofriam no Egito. A parte 1 dessa história tem o nome de O Chamado de Moisés e o link dela está aqui embaixo na descrição. Então, Moisés e Arão chegaram diante de Faraó para entregar a ele a mensagem de Deus e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu o obedeça e deixe Israel sair? Não conheço esse Senhor, então nem pensar. Então eles disseram: o Deus dos Hebreus veio até nós e nos mandou vir pedir ao Senhor que liberte o povo e deixe-os ir até o deserto para adorá-lo. Se você não obedecer a ele, ele vai mandar muitas pragas aqui para o Egito. Mas Faraó permaneceu decidido e disse: Moisés e Arão, por que estão fazendo o povo interromper seu trabalho? Voltem já ao trabalho todos vocês. No mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores: não tragam mais palha para os escravos fazerem tijolos. Agora, eles mesmos devem ir buscar a palha para seu trabalho. Mas olha, não reduzam o número de tijolos que devem produzir no dia. Talvez, com uma carga maior de trabalho, eles percam a vontade de sair para ir adorar ao seu Deus. E assim foi feito. Mas o povo não dava conta de tanto trabalho. Precisavam ir buscar a palha e ainda produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso era humanamente impossível. Então, alguns israelitas foram reclamar com Faraó, mas ele se manteve duro e disse: preguiçosos é o que vocês são. Voltem ao trabalho, vocês não receberão palha nenhuma. Frustrados, os israelitas saíram da presença de Faraó e foram falar com Moisés e Arão, dizendo: vocês fizeram com que Faraó nos odeie ainda mais. Agora vamos morrer de tanto trabalhar. E Moisés foi falar com Deus e disse a ele: Senhor, por que permitiu que o povo sofresse ainda mais? Não era para o Senhor libertar eles? Eu não estou entendendo. E o Senhor respondeu a Moisés: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó.
e tenho uma aliança com meu povo. Quando chamei Abraão, prometi a ele uma numerosa descendência e uma terra boa e fértil, que é Canaã. Por isso, ouvi o clamor do meu povo desde o Egito e vim socorrê-lo, para que possam receber a terra que prometi a eles. Por isso, por minha mão poderosa, Faraó vai deixar eles saírem do Egito. Confia em mim. E Moisés disse tudo o que Deus lhe falou aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, Deus falou para Moisés ir até Faraó novamente e pedir a mesma coisa. Deixe meu povo ir. Ele questionou a Deus, dizendo que nem o povo acreditava mais neles, como o Faraó acreditaria. Mas Deus mandou eles irem assim mesmo e dizerem que Deus deu ordem para que eles saiam do Egito. E se Faraó pedir que façam algum milagre, jogue a vara no chão para que ela se transforme em serpente. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. E quando chegaram diante de todos e jogaram a vara no chão, ela se transformou em uma serpente. Mas Faraó não se impressionou com aquele feito e chamou os feiticeiros do Egito, e eles fizeram a mesma coisa, usando ciências ocultas. Por isso, o coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés nem a Arão. Nesse momento, Deus mandou Moisés esperar por Faraó de manhã cedo às margens do rio Nilo. E quando Faraó chegou lá, assim como o Senhor ordenou, Moisés disse a ele: Você não obedeceu ao Senhor e não deixou meu povo ir. Assim diz o Senhor: Nisso você saberá que eu sou o Senhor. E Arão levantou a vara de Moisés e as águas do Nilo se transformaram em sangue, e todos os peixes morreram, exalando um cheiro horrível, e os egípcios já não podiam mais beber daquela água. Mas os feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa diante de Faraó, e seu coração se endureceu novamente, e ele virou as costas para Moisés e Arão e voltou para seu palácio. 7 dias depois, Deus falou com Moisés para ir ao Faraó novamente, pedir a mesma coisa: Deixe meu povo ir. E mais uma vez Faraó disse não. Então, assim como ordenou o Senhor, Arão estendeu a vara sobre os rios do Egito e fez sair deles muitas e muitas rãs que invadiram as terras do Egito. Eram tantas rãs, mas tantas, que elas subiam nas pessoas, entravam em suas casas, estavam em todo lugar. Era desesperador. Depois vieram os feiticeiros do Egito e fizeram a mesma coisa que eles, espalhando rãs para todo lado. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e falou para eles assim: Orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de cima de mim e do meu povo. Então deixarei seu povo ir. E Moisés disse ao Faraó: Sim, irei orar para que o Senhor os livre das rãs, mas que todos saibam que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. E assim que saiu da presença de Faraó, Moisés clamou a Deus, pedindo que livrasse o Egito das rãs, e Deus o atendeu, e as rãs morreram. Mas eram muitas rãs. Elas foram recolhidas e amontoadas em cantos da cidade, e elas exalavam um cheiro horrível. Mas quando o Faraó viu que o problema tinha sido resolvido, seu coração se endureceu de novo, e ele não deu mais ouvidos a Moisés e nem a Arão. Então Deus falou com Moisés de novo, dizendo: Fale para Arão estender a vara e ferir o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito.
E Arão fez conforme Deus ordenou. E foi terrível. Tinha piolho para todo lado. O Egito ficou infestado deles. E dessa vez aconteceu o inesperado. Os feiticeiros do Egito não conseguiram fazer o mesmo. E foram falar com Faraó, dizendo: "Isso é o dedo de Deus." Mas Faraó continuou com seu coração duro, não dando ouvidos a Moisés. Depois disso, o Senhor falou com Moisés de novo, e conforme suas instruções, Moisés foi falar com Faraó, e para isso foi bem cedo para a beira do rio Nilo, e esperou que ele viesse para se banhar, e disse: "Assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para o deserto para me adorar. Se você não deixar, vou enviar enxames de moscas que vão atacar você e todo o Egito. Mas dessa vez farei algo diferente. As casas do meu povo, os israelitas, não serão atingidas pela praga, para que você saiba que eu, o Senhor, é quem está falando com você. Isso acontecerá amanhã." E assim Deus fez. No dia seguinte, enxames de moscas invadiram o palácio do Faraó e também as casas dos egípcios. Isso deixou o Faraó desesperado. Então ele chamou Moisés e pediu para ele clamar a Deus e prestar culto a ele, mas sem sair do país. Mas esse não foi o pedido do Senhor. Então Moisés disse a ele: "Isso não seria sensato, porque a nossa crença é diferente da crença dos egípcios, e eles podem considerar um sacrilégio a forma como adoramos a Deus, e por isso iriam querer nos apedrejar. Nosso pedido é que nos deixe ir para o deserto, para que possamos cultuar ao nosso Deus." Então Faraó disse: "Tudo bem. Vou deixar vocês irem para o deserto, mas não se afastem muito, e aproveitem para orar por mim também." E Moisés disse a ele: "Assim que eu sair daqui, vou clamar a Deus para os livrar das moscas, mas espero que Faraó não esteja sendo falso novamente e que não impeça mais o povo de ir." Depois disso, Moisés orou ao Senhor, pedindo que livrasse os egípcios das moscas, e ele o atendeu. E os enxames de moscas deixaram imediatamente o Egito. Mas o coração de Faraó se endureceu de novo, e ele não deixou o povo ir. E Deus foi falar com Moisés mais uma vez, dizendo: "Vá até Faraó de novo e diga a ele para deixar o meu povo ir. Se ele não deixar, irei enviar uma praga terrível aos seus rebanhos, e essa praga não atingirá os rebanhos do meu povo." Moisés foi, mas como já vinham se repetindo, o Faraó se negou a libertar o povo. E no dia seguinte, uma terrível praga atingiu os rebanhos dos egípcios e eles morreram. Mas os rebanhos dos israelitas continuavam vivos e saudáveis. Puxa, mas Faraó era mesmo teimoso, hein? E quanto mais teimosia ele demonstrava, mais sofrimento vinha para os egípcios. E mesmo vendo que os rebanhos dos israelitas não tinham morrido, Faraó não deixou o povo ir. Depois disso, o Senhor falou com Moisés novamente, e conforme suas instruções, Moisés tirou um punhado de cinzas de uma fornalha e, estendendo a mão diante de Faraó, espalhou no ar as cinzas. E assim, Deus enviou mais uma praga. Todos os egípcios ficaram com sua pele cheia de feridas. E dessa vez a praga atingiu até mesmo os feiticeiros do Egito, que além de não conseguirem mais reproduzir as pragas, foram prejudicados por elas. E mesmo assim, Faraó continuou dizendo não para Moisés. Moisés ouviu as instruções do Senhor novamente e, de acordo com elas, falou com Faraó.
deixe meu povo ir. Se você não deixar, virá uma praga ainda mais terrível do que a última. Deus vai mandar uma chuva de granizo muito forte que vai eliminar todos os que estiverem fora de casa. Os conselheiros de Faraó ficaram com medo, porque já tinham percebido que Deus estava mesmo com Moisés. Então, eles correram para dentro de suas casas com seus filhos e seus animais para se protegerem. Mas Faraó ainda continuava com o coração endurecido, assim como alguns egípcios, que deixaram animais e servos sem abrigo no campo. Assim como o Senhor falou, veio uma chuva de granizo fortíssima, com raios que cortavam a terra como nunca tinha acontecido antes, e ela destruiu toda a vegetação, animais e pessoas que estavam no campo sem abrigo. Somente o território onde os israelitas moravam é que não foi atingido pela tempestade. Dessa vez, Faraó ficou com medo e mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles: Eu pequei, vocês tinham razão, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Orem ao Senhor e peça para acabar essa terrível tempestade, e eu deixarei vocês e seu povo partirem. Não precisam mais ficar aqui. Assim, Moisés orou ao Senhor e a tempestade cessou. Mas Faraó continuou obstinado e não cumpriu sua palavra e mais uma vez impediu o povo de sair do Egito. Mas o Senhor falou com Moisés: Eu mesmo endureci o coração de Faraó para que ele e seu povo entendam que eu sou o Senhor. Agora vá a ele e peça para que deixe meu povo ir, senão enviarei muitos gafanhotos sobre a terra do Egito. Eles devorarão tudo que sobrou da vegetação. E assim Moisés fez, e depois de falar com Faraó, saiu e os conselheiros foram falar com ele, dizendo: Faraó, por que o Senhor não deixa logo esse povo ir adorar ao seu Deus? O Senhor não percebeu quanto sofrimento se está nos causando? Então Faraó chamou Moisés de volta e disse: Tudo bem, vou deixar vocês irem, mas somente os homens, as mulheres e as crianças ficam. E Moisés respondeu: Não podemos, todos precisam ir. E Faraó respondeu: Estou achando que vocês estão com más intenções. Nada disso. Eu libero apenas os homens. Saindo da presença de Faraó, Moisés recebeu instruções do Senhor para estender as mãos sobre o Egito e ele enviou os gafanhotos. Foi impressionante. Uma enorme nuvem de gafanhotos se espalhou por toda a terra do Egito. Eles devoraram tudo que tinha restado das plantações e entraram nas casas e no palácio de Faraó. Parecia um filme de Hollywood. Diante disso, Faraó mandou chamar Moisés e disse: Pequei, por favor, perdoem meu pecado e orem a Deus para que nos livre dessa praga terrível. Quando Moisés clamou a Deus, ele mandou um vento muito forte que levou todos os gafanhotos embora. Mas vocês acham que Faraó cumpriu a sua palavra? Isso mesmo, ele continuou com seu coração endurecido e não deixou o povo sair. Por isso, Deus falou novamente com Moisés e quando ele estendeu as mãos, tudo ficou escuro no Egito por 3 dias. Ninguém podia ver nada, mas onde os israelitas moravam, tinha luz. Então Faraó falou com Moisés: Podem ir, levem suas mulheres, as crianças, deixem apenas seus rebanhos. Mas Moisés respondeu: Nada disso, os animais também precisam ir, não deixaremos nada nosso aqui. Porém Faraó não permitiu. E mais uma vez os israelitas foram impedidos de deixar o Egito.
E Faraó expulsou Moisés de sua presença e disse que nunca mais queria vê-lo. Mas antes que Moisés saísse, Deus falou com ele: ainda enviarei uma última praga. Depois dessa, Faraó deixará meu povo ir. Diga a ele que por volta da meia-noite passarei pelo Egito e todos os primogênitos morrerão, ou seja, todos os primeiros filhos dos egípcios e as primeiras crias de seus rebanhos também. E Moisés falou tudo isso a Faraó, mas ele não lhe deu ouvidos. Então Moisés recebeu instruções de Deus para que seu povo não fosse atingido por essa praga. Assim diz o Senhor: cada família separará um cordeiro ou cabrito. Se a família for muito pequena para um cordeiro, juntem duas e dividam. O animal deverá ser macho de 1 ano e sem defeito. Ao pôr do sol, façam um sacrifício e peguem um pouco do sangue do animal e passem no beiral da porta de sua casa. Naquela noite, assem o animal e façam sua refeição em família com a carne assada, ervas e pão sem fermento. Não deixem nada para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, queimem. Quando comerem, estejam prontos para saírem, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Essa é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pelas casas e o sangue no beiral da porta indicará as casas em que vocês estiverem, e ali não chegará a praga que enviarei. Esse dia será um memorial para vocês e todos os seus descendentes. Todos os anos vocês celebrarão essa festa, porque esta é a Páscoa. Vou libertá-los da escravidão do Egito e os levarei para a sua própria terra. Quando chegarem lá, celebrem essa festa e ensinem aos seus filhos o significado dela, para que eles me conheçam e saibam como os libertei de maneira sobrenatural. E assim os israelitas fizeram, exatamente como o Senhor ordenou. E quando era meia-noite, o Senhor passou por todas as casas do Egito, e todas as casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro na porta foram atingidos pela praga, e assim morreram no Egito todos os primogênitos, desde as famílias mais pobres até o filho de Faraó, herdeiro do trono do Egito. As primeiras crias dos animais também morreram. Mas os primogênitos dos israelitas não foram atingidos pela praga, porque em suas portas havia a marca do sangue do cordeiro, conforme o Senhor havia ordenado. E houve um grande pranto no Egito, um choro alto de tristeza, inclusive de Faraó, que, chorando a morte de seu filho, pediu a Moisés que saísse com seu povo de suas terras, levando inclusive seus rebanhos. Assim como o Senhor havia falado com Moisés, os egípcios deram aos israelitas muito ouro e prata antes que partissem. E depois de 430 anos de escravidão no Egito, finalmente o povo de Deus estava livre. Mas essa era só o começo do caminho até a terra prometida. Os israelitas ainda viveram muitas aventuras até chegar lá. Aguarde, em breve essa história continua aqui no Grande Livro. Até a próxima! Depois das 10 pragas no Egito, o povo foi finalmente liberto para ir para a Terra Prometida, um lugar fértil que Deus havia preparado para eles desde Abraão. Se você ainda não assistiu a essas histórias, pegue o link delas aqui na descrição para assistir depois, ok? Assim, o povo seguiu viagem sendo conduzido por Moisés e por Deus.
E o Senhor teve o cuidado de os levar por um caminho mais longo, para que eles não passassem por um território que estava em guerra. Por isso, eles seguiram o caminho que leva ao Mar Vermelho. E Deus estava com seu povo em todo o tempo. Eles andavam constantemente pelo deserto, que é um lugar muito peculiar. Durante o dia é muito calor, com o sol forte e sem sombras, porque lá não tem árvores, somente areia. E durante a noite é muito frio, muito mesmo, daqueles de bater o queixo. E vocês sabem o que Deus fazia? Durante o dia, ele enviava uma coluna de nuvem que fazia sombra sobre o povo, aliviando o calor. E à noite, ele enviava uma coluna de fogo para iluminar a escuridão do deserto e também para aquecer o povo, que caminhava dia e noite em direção à terra prometida. Depois de já terem saído do Egito há alguns dias, Faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair e falou com seus servos: "Onde eu estava com a cabeça para deixar os meus escravos saírem livres?" Ele tinha esquecido toda a destruição que as pragas haviam causado no Egito e disse: "Vamos logo atrás deles. Não devem estar muito longe. Peguem os cavalos, as carruagens e vamos agora mesmo." Quando os egípcios estavam quase alcançando os israelitas, eles os viram vindo em sua direção com carruagens e cavalos e ficaram com muito medo. E foram reclamar com Moisés, dizendo: "Será que você nos trouxe para o deserto para morrer? Seria melhor termos ficado no Egito, então. Melhor ser escravo do que morrer." Moisés também não estava entendendo por que aquilo tudo estava acontecendo. Então foi falar com Deus, que disse a ele assim: "Moisés, siga em frente. Erga sua vara diante do mar, porque eu vou abrir as águas e vocês vão atravessar por terra seca." Moisés então obedeceu ao Senhor e levantou sua vara diante do mar. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, formando duas paredes de água, e o povo podia passar, como o Senhor falou, por terra seca. Uau! Que grande livramento o Senhor deu ao seu povo! Mas tinha um problema. O caminho estava aberto no meio do mar. E logo atrás do povo vinham os egípcios com seus cavalos e carruagens. E agora? Mas Deus estava com seu povo. E conforme os egípcios avançavam o mar adentro, o povo foi alcançando a outra margem do mar. E assim que todo o povo tinha atravessado, Deus trouxe de volta toda a água do Mar Vermelho, fazendo com que os egípcios que perseguiam os israelitas se afogassem no meio do mar. Impressionante o agir de Deus! Ele é mesmo todo-poderoso. E mais uma vez, o povo viu o grande poder de Deus em favor deles. E depois disso, o povo seguiu de fato livre para sua jornada até a terra prometida. Mas as aventuras estavam só começando. Nessa viagem, muitas coisas surpreendentes aconteceram e você vai acompanhar cada uma delas aqui, no Grande Livro. Nos vemos na próxima história. Tchau!